Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo da Amiga Genial. Hoje a gente vai conversar sobre o segundo episódio da série. Galera, vai ter spoiler desse episódio 2, ok? Então pra quem ainda não assistiu esse episódio, pra quem ainda não leu o livro, é melhor deixar esse vídeo pra depois. E como eu falei pra vocês, eu vou sempre ver um episódio e ler o livro da Amiga Genial de acordo com o que se passar no episódio. Então, a gente, tanto eu quanto o Zé, a gente achou que o episódio foi exatamente até o final da infância delas, e aí eu parei o quê? Na adolescência, já vou começar a adolescência. Se não me engano, o próximo episódio que vai ter da série ainda vai ter um pouco da infância delas. Mas assim, não tem problema, né? Vai ter só mais um pouquinho e já vai entrar as novas atrizes que vão interpretar as meninas já na fase adolescente. Todos os vídeos sempre vão ao ar segundas-feiras, a partir das 7 da noite ou 8 da noite, de acordo de onde você mora, né? Dependendo do horário. Se for horário de Brasília é às 8, se for aqui já no Nordeste, é a partir das 7 horas da noite. Beleza? Esse projeto da Amiga Genial eu tô fazendo com a Tarsila do canal Vratatá, minha linda, minha queridíssima amiga. Então pra vocês que não conhecem o canal dela, vão lá, apertem lá aqui no cardzinho que eu vou botar com o canal dela, pra vocês assistirem também o vídeo que ela tá postando também nesse exato momento, tá bom? E pra quem já conhece, já sabe o caminho, pode apertar aqui também, ou ir lá no canal dela que vai ter todos os vídeos lá também. O episódio 2 começa com as duas meninas lá, em frente à porta do Don Achille, morrendo de medo, pegando na mão uma das outras e esperando que venha aquele grande monstro, aquele homem que tanto elas temem, aparecer aquela figura na frente delas. Mas quem abre a porta é a esposa do Don Achille. E aí elas perguntam sobre o Don Achille e ela vai lá e chama ele. E aí a Lila fala, você pegou a nossa boneca. Aí ele fala, o quê? Como assim? Ele faz uma cara meio que não tá entendendo aquilo. Gente, na verdade ele não pegou boneca nenhuma. A gente já sabe que o que elas viram lá no porão foi só uma ilusão. O Don Achille pergunta para um filho, pergunta para o outro, nenhum dos dois pegou. Ele resolve pegar um dinheiro do bolso dele, dá para as meninas para comprar as bonecas. E aí elas vão lá e aceitam esse dinheiro e vão embora. Mas ele faz um pedido. Falem para todo mundo que quem deu esse dinheiro para comprar essas bonecas foi o Don Achille. Eu acho que numa espécie de uma humilhação, numa tentativa de humilhar. Fora isso, quem na verdade abriu a porta para as meninas primeiramente tinha sido a esposa do Don Achille. Ela que depois mandou chamá-las. E ela falou, gritou lá da porta pro Don Achille, Achille, a filha dos Greco e a filha do sapateiro estão aqui esperando você. A menina já não tem nem mais nome, ela não tem nem nome nem sobrenome, ela é a filha do sapateiro. Então uma coisa já humilhante nesse sentido. E ele ainda vai lá e entrega na mão da Lila esse dinheiro como uma espécie de solidariedade, como uma espécie de esmola mesmo. Então a gente já vê por aí como é que a Lila, principalmente, é tratada e como o Don Achille também trata toda a população dali, né? Por ele ser o cara mais poderoso da região, ele trata todo mundo como... Aí elas saem correndo com esse dinheiro e elas vão guardar esse dinheiro. Elas não vão comprar boneca de imediato. Elas vão para muito longe e no livro elas enterram esse dinheiro. E na minissérie elas pegam o dinheiro e colocam no muro, num buraco que tem no muro, botam uma pedra na frente, enfim, escondem muito bem esse dinheiro. E aí elas falam que um dia elas vão gastar em algo mais útil, em algo melhor para elas. Um belo dia Lila vai lá e procura Lenu para que finalmente peguem o dinheiro, porque ela já sabe o que ela vai fazer com aquele dinheiro. E ela ainda diz para Lenu que ela vai pegar aquele dinheiro para ganhar mais dinheiro. Ela vai pegar esse dinheiro e comprar um livro para as duas, um livro chamado Mulherzinhas. Ele é bem famoso esse livro, foi uma literatura americana bem vendida na época, muito vendida. Então elas vão lá e compram esse livro. Mas por que a Lila quis comprar esse livro? Ela soube que a autora desse livro ficou riquíssima. E aí ela falou, pronto, vou ser escritora. Afinal de contas eu já mando bem no colégio, então vou ser escritora e vou ser muito rica. Agora, como é que eu vou aprender a ser escritora? Lendo o livro dela. Por vários meses elas leram esse livro e acabam combinando de escreverem um livro também juntas. Esse capítulo ele foca mais nas famílias das meninas. Então a gente fica sabendo que naquela época era muito natural as meninas fazerem um colégio até o ensino fundamental, ou seja, até a 4ª e 5ª série, e depois elas não darem continuidade aos estudos, principalmente nas famílias mais pobres, tá, gente? Então ali começa a haver todo um drama dessas duas meninas de irem ou não continuar para a escola. A Lila, que é uma menina brilhante, que é a primeira da sala, quer muito continuar, mas a família não quer, principalmente o pai.
Quem manda ali é o pai. Já a Lenu, na família dela, a mãe é que não quer e o pai quer. Então nessa briga quem acaba ganhando também é o pai. Então a Lenu vai continuar a estudar e a Lila não. A mãe da Lila é aquela figura omissa, aquela figura apagada. É uma mãe que realmente, eu acho que é o exemplo da mãe que existia nessa época, né? Sempre o pai é que mandava, o homem que mandava, e ela tinha que obedecer tudo, e ela é completamente omissa. Tudo que o pai faz, ela só vai lá e acoberta e deixa, e ele é que tá certo. Uma cena muito bacana e que a gente vê principalmente nessa cena essa omissão é quando a professora das meninas chama a mãe da Lila para conversar com ela, para falar que a Lila é uma menina excepcional, ela sabe muita coisa que as outras crianças não sabem, é autodidata. E ainda assim a mãe fala, mas infelizmente ela não vai estudar. E aí a professora chega a perder um pouco a pose, ela perde as estrebeiras, bate na mesa com força e fala, não é possível, é um absurdo, você não tá me entendendo? Aí ela chega calma, a mãe, e fala para a professora, você que não tá entendendo. Quem manda na minha casa é meu marido, e meu marido é que não quer. Aí ali a gente vê que não tem mais o que ser feito. E a partir daí a gente vê até um tratamento muito diferente da professora com a Lila. A Lila continua sendo aquela aluna brilhante, a querer falar as respostas certas, e a professora começa a ter atitudes grosseiras com a Lila. Eu acho que por uma revolta que ela teve com os pais dela, ela acaba jogando para a menina, já que ela não pode jogar para os pais. Inclusive a professora tem uma conversa com a Lenu, num dia que a Lenu, que estava se preparando para os estudos, não teve tempo, e a Lila teve todo o tempo do mundo, fez um livro e queria mostrar para a Lenu, e a Lenu quis mostrar esse livro para a professora. Quando ela dá o livro para a professora fala assim, ô Lenu, você sabe o que é a plebe? Ela fala que a plebe é o grupo de pessoas que não querem se desenvolver e que não querem sair da pobreza. E que ela não deve se preocupar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o escárnio da sociedade, é um pessoal que a gente não deve nem olhar para eles. É muito triste mesmo essa parte. Eu acho que é um grande reflexo do que era a Itália, e eu acho também que tem muito desse pensamento ainda hoje. É uma situação muito triste para a gente pensar que nem é tão desatualizado assim. Mas ainda assim, claro, a Lenu não vai deixar a Lila de lado. Ela ama aquela amiga e ela vai ler esse livro. Ela amou o livro, falou isso pra Lila, mas a Lila não se importou, falou que ela própria achou aquele livro horrível, que vai escrever outro, mas isso não acontece, pelo menos não nesse episódio. Nesse episódio a gente não vê ela escrevendo nenhum outro livro, nem com planos de escrever. Nesse momento a gente vê a diferença das duas famílias, né? O pai da Lenu, por mais que ele seja um cara muito influenciado pela esposa, a esposa começa a brigar muito com ele, justamente porque a esposa não tem uma relação muito boa com aquela filha, talvez por alguma espécie de inveja, né, o que a gente estuda sobre as mães narcisistas, etc. Mas ela não tem uma boa relação com a filha e ela não quer que a filha continue os estudos, por mais que a filha seja muito boa neles. Ela quer que a filha fique lá na casa dela, continuando a ajudá-la na arrumação da casa, na comida, etc. E o pai não, o pai quer que ela estude. Para a mãe era como se não colocar os filhos homens para estudarem e colocar a menina era como se fosse o fim do mundo, e fora que ela seria quase que uma vagabunda, sem trabalho, sem nada, ela estudando e os irmãos trabalhando. Então ficaria uma coisa meio desigual, então ela não queria. Já a família da Lila, o pai é totalmente ligado ao trabalho, ele pega muito o exemplo da própria vida, que ele nunca precisou estudar, ele nunca precisou pegar num livro para aprender tudo que ele sabe. Ele é um sapateiro realmente muito bom, mas ele vê o próprio exemplo e passa essa vivência dele para a filha. Ele quer que a filha tenha a mesma vida que a dele. Se ele não precisou, por que a filha há de precisar? Então ela vai ficar ajudando ele lá a arrumar sapato junto do irmão dela. O irmão dela, gente, o Rino, ele é um menino muito especial. O irmão dela parece querer bem essa irmã e o futuro dela. Parece querer realmente preservar o futuro dessa menina. Tanto que ele chega a querer cobrar os serviços que ele presta na sapataria
pro pai e pegar esse dinheiro e pagar os estudos da irmã. Então a gente tem várias espécies de familiares aí, né? A gente tem uma mãe que é invejosa com a filha, o pai que acaba sendo muito influenciado com a mãe e vai lá e bate na filha. Esse é o pai da Lenu. Acaba batendo na filha porque a mãe fica em cima, dizendo que a menina tá muito mimada, etc. A gente tem também o pai, o Fernando, o pai da Lila, que é um cara super autoritário, super grosseiro e que perde a noção às vezes. A gente tem uma cena que ele joga a menina pela janela e ela quebra o braço. Então realmente é uma situação horrível. A mãe da Lila é aquela figura omissa, aquela figura apagada. Uma outra cena muito legal, muito bacana e que mostra na nossa cara, ela joga na nossa cara essa desigualdade social entre essas duas amigas, é justamente a cena em que a gente nota que elas são vizinhas, mas que a Lenu mora no andar superior e de frente para Lila, que mora no andar inferior. A Lila mora no térreo e a Lenu mora no segundo ou no terceiro andar. E em todos os momentos que elas estavam em crise, tristes, e elas queriam se comunicar, mas não podiam naquele momento, elas iam para a janela para se olharem, e a gente vê bem claramente a Lenu olhando para baixo, para o andar inferior, para o térreo, né, onde a Lila mora, e a Lila olhando para cima. Eu achei fantástico esse jogo de câmeras e de cenário, onde a Lenu mora um pouco mais acima, e a Lila um pouco mais abaixo. Mas apesar dessa diferença, né, dessa desigualdade social, elas ao mesmo tempo são muito semelhantes, porque elas estão no mesmo barco afinal. Ambas são mulheres e ambas vão passar por preconceitos terríveis e machismos incríveis para os dias de hoje. Até então, a gente via muito a Lenu querendo imitar a Lila e querendo ser a Lila e tendo um pouco de inveja dela, né? Um pouco não, bastante até. Mas era uma inveja que a gente pode até dizer que até então, pelo menos, é construtiva, porque ela tenta pegar características da Lila para que ela se torne a pessoa que ela quer ser. A gente nota isso no segundo episódio, principalmente a Lenu brigando com os pais e encarando a mãe de frente pela primeira vez. Coisa que era muito característica da Lila e que jamais a Lenu fazia. Mas a gente tem também, quem sabe, uma provinha, uma deixa que o livro, tanto o livro quanto a série dão, de que nem sempre as coisas são nessa ordem. Nem sempre é a Lenu que vai ter inveja da Lila. E a gente vai ver que a Lila também está dentro dessa disputa no seguinte momento. A Lila, ela planeja viajar, ir para a praia, ela e a Lenu sozinhas, fugidas, e elas planejam isso e elas vão. Elas passam pela primeira vez por um túnel que divisa a cidade delas para as outras cidades. Esse túnel é quase que um portal onde elas vão passar para esse outro mundo, né? Para esse novo mundo que elas não conhecem. E elas vão juntas, de mãos dadas, atravessar uma cidade inteira que o Rino já tinha dito para elas que era só seguir em frente que dava no caminho da praia. Mas a Lila começa meio que dar para trás. Até uma hora que ela finalmente fala, olha, vamos voltar. Aí a Lenu, não vamos voltar não, vamos pra praia e tal. Ela falou, não, eu quero voltar. E elas voltaram. E na porta da cidade, a Lenu já viu de longe a mãe dela procurando por ela com guarda-chuva na mão. E a mãe já descobriu que ela não estava no colégio, que não foi pra aula naquele dia. E aí a Lenu resolve que a Lila fique por lá para que ninguém saiba dela, porque por mais que ela não tenha ido, é capaz da família da Lila ainda não saber que ela também fugiu. E ela vai ao encontro da mãe sozinha e leva uma porrada enorme, espancada pela mãe. Chegam em casa, a mãe ainda convence ao pai a bater nela também, o pai vai lá e bate nela mais ainda, e a menina fica cheia de marcas no rosto. Isso a gente tem principalmente na série. E do que a Lila vê essas marcas no rosto, ela pergunta, poxa, e aí, o que aconteceu? O negócio foi tão pesado assim? Que pena que você, infelizmente, não vai poder continuar no colégio, né? Aí a Lenu fala, não, mas peraí, eu vou continuar a ir pro colégio sim. E a Lila mostra uma tristeza nessa hora, uma decepção muito grande, como se os planos dela tivessem sido arruinados. E a Lenu nota, e a Lenu pergunta, por que você está me perguntando isso? Ela, não, por nada, eu fiquei preocupada com você. É a partir dali que a gente começa a ter indícios de que a Lila também está nessa competição e talvez de uma forma até bem mais desonesta do que a própria Lenu. Eu acho que a Lila, ela é uma menina muito forte, com toda certeza, a gente vê isso desde o início, mas que ela tem uma força muito ligada a aspectos negativos. Enquanto que a Lenu, ela tem forças, sim,
também a gente vai descobrindo essa força dela ao longo do livro, principalmente porque ela vai descobrindo essa força dela com a Lila, mas ela tem forças já ligadas para os aspectos positivos. Ela pega essa inveja, essa coisa que ela sente pela Lila e transforma isso em algo positivo para ela e nunca negativo para a amiga. Ela não quer ver a derrocada da amiga, ela só quer ser também tão forte quanto, ou pelo menos um pouco forte, que nem ela. No passar do tempo, na história, a gente sabe que a Lila consegue premeditar tudo. Ela normalmente acerta o que ela fala que vai acontecer, ou o que ela fala que não aconteceu desse jeito, mas na verdade eu suspeito que tenha acontecido de tal forma, normalmente ela tá certa. E a partir do momento que a gente pega essa característica muito objetiva e muito clara da Lila, a gente já pensa que ela provavelmente premeditou e sabia a merda que ia dar com isso. Só que eu acho que ela no meio do caminho desistiu, no meio do caminho ela teve uma dor na consciência do que ela estava fazendo, já que a Lenore era muito amiga dela, e ela viu que não era tão legal assim, ser tão invejosa, sei lá, conseguiu prender um pouquinho esse lado dela, né? E voltou atrás. Então eu acho que tudo isso deve ter sido feito premeditadamente para que a Lenore não estudasse, assim como ela não ia estudar. Bom, gente, esses foram meus pareceres da série. Eu queria muito que vocês conversassem comigo. Falem aqui nos comentários o que vocês acharam da série, desse episódio 2, principalmente. E falem aqui, porque eu quero saber outras coisas que talvez eu não tenha notado. Lembrem-se, toda segunda-feira, 7 ou 8 horas da noite, dependendo de onde você mora, nós estamos aqui com novos vídeos da minissérie Amiga Genial. Tá ok? Um grande beijo e tchau, tchau.